Olá! O Brasil é um país extremamente diverso. Os principais grupos que compõem a nação brasileira são europeus, majoritariamente portugueses, africanos e os povos indígenas. Sabendo da história do Brasil, é bem lógico entender o porquê esses povos vieram. No entanto, um grupo extremamente relevante da população brasileira são os descendentes de italianos e alemães, que são muito significativos principalmente em São Paulo e no Sul. Mas você já se perguntou o que levou milhões de italianos e alemães a sair da Europa e vir para o Brasil? É isso que veremos no vídeo de hoje. Para começar, é importante entender quando essas imigrações aconteceram e o contexto desses dois países na época. A começar pela imigração italiana, a italiana começou nas décadas de 1870. E precisamos entender o contexto histórico vivido pela Itália no momento e entender como a Itália funcionava. Desde o fim do Império Romano, a Itália nunca mais foi unificada como uma nação unida. Ela era composta por vários estados diferentes e cada um deles funcionava de forma bem distintas. O norte da Itália era industrial, urbanizado e mais rico. Metade do norte era o Reino da Sardenha e a outra metade eram estados fantoches da Áustria. O centro da Itália era composto pelos estados papais, que eram o país da Igreja Católica, literalmente. Eles eram uma teocracia católica e o líder era o Papa, assim como é o Vaticano hoje, porém infinitamente maior porque eles controlavam todo o centro da Itália. Eles eram atrasados em relação ao norte, porém avançados em relação ao sul. E o sul da Itália era composto pelo Reino das Duas Sicílias, que era agrário e extremamente pobre. De 1858 a 1870 ocorre a unificação italiana, que foi uma série de conflitos em que o Reino da Sardenha unificou a todo o país, formando assim o Reino da Itália. Apesar de unida politicamente, as desigualdades regionais não só continuaram como pioraram após a unificação. O país foi unificado por um Reino do Norte e a administração do país prejudicou o Sul. Não fizeram esforço para mudar as estruturas econômicas do Sul, mantiveram a concentração de terras, não fizeram nenhum esforço para melhorar a educação, além disso aumentaram impostos, o que afetou muito a economia. A indústria do Sul era mínima. Ela foi colocada em concorrência com as indústrias do Norte, enquanto sofria com impostos elevados. Essa concorrência desleal fez com que a pouca indústria que havia no Sul fosse totalmente obliterada. Essa ausência de reformas estruturais e políticas predatórias do governo central simplesmente destruíram o Sul. Também houve um abandono do Estado em regiões. Após a unificação, instituições como a polícia e o judiciário que existiam no Sul foram totalmente dissolvidos e reformulados, com seus funcionários locais demitidos, e foram colocados italianos do Norte no lugar. A quantidade insuficiente de substitutos, com muitas regiões ficando praticamente sem segurança, geraram um vácuo de poder enorme, surgindo uma nova organização que ocuparia esse vácuo de poder. Quem eram eles? A máfia passou a ser uma espécie de estado paralelo violento que intermediava problemas locais e quem não concordasse poderia ser morto. Nesse cenário de caos econômico, pobreza, falta de perspectiva e violência da máfia, milhões de italianos do Sul decidiram sair da Itália e tentar uma vida nova no Novo Mundo. Apesar da imigração italiana ter sido majoritariamente do Sul, no Norte também houve uma leva de imigrantes, que ocorreu principalmente em áreas rurais do Norte devido a um fenômeno de superpopulação rural. Havia muita população para trabalhar em poucas terras agrícolas, que gerou um grande desemprego e muitas pessoas não tiveram escolha senão emigrar. Os imigrantes italianos visavam melhores qualidades de vida e oportunidades. E o Brasil, durante o processo de fim da escravidão e principalmente após a abolição, demandava uma grande quantidade de trabalhadores rurais para substituir a mão de obra escrava nas fazendas. Os italianos pareciam a escolha perfeita para isso. Muitos donos de terra pagavam as passagens de italianos para que eles viessem para o Brasil. A maioria dos imigrantes italianos emigrou para São Paulo e foram essenciais para manter a produção agrícola após o fim da escravidão. E com o processo de urbanização do Brasil, muitos italianos foram trabalhar nas cidades. Muitos viriam a criar negócios e enriquecer, e organizaram iniciativas de muito destaque, criando empresas, escolas, clubes de futebol, igrejas. E se tornaram peças essenciais para o desenvolvimento e identidade, principalmente no Sudeste, com destaque maior em São Paulo. Atualmente, mais de 30 milhões de brasileiros têm descendência italiana, com essa sendo a maior comunidade de descendentes italianos fora da Itália do mundo. Agora, sobre a imigração alemã. A imigração alemã começa bem antes da imigração italiana, se iniciando na década de 1820, no começo do Brasil Império. Vale lembrar que a Alemanha também não era unificada.
Porém, era uma situação ainda pior do que a Itália. Eram cerca de 39 estados independentes com estruturas muito diferentes. Diversas regiões alemãs também passaram pela superpopulação rural. De 1800 a 1850 a população alemã havia crescido mais do que nos últimos 3 séculos. Não havia terras o suficiente para todas essas pessoas, gerando um excesso de mão de obra no campo e um grande desemprego. Para piorar a situação, entre 1816 e 1817 ocorreu uma crise climática na Europa que afetou muito a Alemanha, gerando uma fome que matou de 100 a 200 mil pessoas. Essa crise levou uma imigração em massa de milhões de alemães que queriam mais oportunidade, terras e de preferência não passar fome. Enquanto isso, o Brasil havia recém ficado independente. A região sul do Brasil era um local extremamente importante geograficamente e com grande potencial econômico, porém ela era extremamente pouco povoada. Desde o seu início, o povoamento do Brasil teve um foco na costa atlântica, com basicamente só o Nordeste e o Sudeste sendo grandemente povoados na época da colônia, com o Sul sendo deixado de lado. Após a independência, com a região Sul fazendo fronteiras com a Argentina, que era extremamente hostil ao Brasil, havia uma necessidade de povoar o local para se precaver de ataques inimigos, além de integrar essa região economicamente, já que nela havia um grande potencial. Nessa situação de necessidade de mão de obra e a busca de alemães por oportunidades, o governo brasileiro começou a não só financiar a imigração alemã para o sul do país, como distribuir terras para os mesmos. Ao longo do século XIX e XX, o Brasil recebeu centenas de milhares de alemães, com eles construindo a economia da região. Como o sul era muito pouco povoado, a cultura e a arquitetura alemã moldaram boa parte da região. Fazendo o sul do país ser bem diferente do resto do território brasileiro, haviam várias cidades no sul que falavam alemão ao invés do português, com a identidade alemã moldando o estado. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, o idioma alemão em público foi proibido, com vários sulistas tendo que abandonar o alemão. Até hoje, a cultura alemã é extremamente presente no sul, sendo parte fundamental da identidade do estado. Cerca de 5 milhões de brasileiros têm descendência alemã. Outro fator que envolve a imigração italiana e alemã foi o chamado darwinismo social, que acreditava que o progresso de um país era determinado pela etnia da sua população e que os brancos seriam superiores. E muitas pessoas da elite brasileira acreditavam fielmente nessas teorias, e a imigração de italianos e alemães para eles era uma eficiente forma de embranquecer a população. A imigração dos italianos e alemães desempenharam um papel muito importante para o Brasil. Contribuíram muito para o desenvolvimento da economia e da cultura brasileira. Valores desses imigrantes, como o trabalho duro, espírito comunitário e empreendedorismo, ajudaram muito o Brasil, e são uma importante parte da nossa história. Se você gostou do vídeo e quer mais vídeos de história, se inscreva no canal e curta, comente e compartilhe, isso ajuda muito o canal.